Desde que eu escrevi a postagem sobre a vontade de Deus, sobre as regras divinas que regem o mundo e tudo que acontece, algumas pessoas têm me perguntado sobre a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus. E uma coisa muito curiosa é que eu tenho sentido na pele muito bem o que é a vontade de Deus, só que não no sentido que você deve estar pensando, o Devaí, ele está se achando super crente. Não, não é esse sentido. Antes fosse, né? Não é. Mas é muito bom saber a vontade de Deus, independente se você vai gostar do resultado ou não, ou se você gosta do processo ou não. E isso para mim soa como uma palavra muito interessante. E eu tenho pensado sobre ela bastante para colocar no blog e ainda não consegui chegar a um consenso. Parece que a mensagem ainda não chegou totalmente. Que é a forma como acontece a maioria das mensagens. Elas vêm à minha mente e eu vou postando lá. E a palavra de hoje é atualização. Eu me chamo Devaí e você está no vlog Palavras em Chamas. Esse é o vlog número 2. A palavra atualização faz mais parte da nossa vida do que a gente pensa. E provavelmente você usa ela durante todo o seu dia. Você provavelmente atualiza o seu perfil no Facebook, no seu Instagram, no seu Skype, no seu WhatsApp. Atualização tem sido uma das palavras mais usadas, se não uma prática mais usada. Se você não tem Facebook, Twitter, Instagram para atualizar, você provavelmente deve ter pelo menos 3 aplicativos que você precisa atualizar. Senão simplesmente para de funcionar. Não adianta, você tem que atualizar. E quando a gente fala de vontade de Deus, o texto muito usado e que é levado para 2 sentidos diferentes é o texto de Romanos 12, no versículo 1 até o versículo 3, mais ou menos. É um pequeno trecho onde Paulo ele pede para que nós entreguemos a nossa vida como sacrifício. Veja que ele pede que entregue a sua vida como sacrifício. Ele não pede que você entregue o seu dízimo como sacrifício, nem a sua oferta, nem... Não importa, ele pede a vida. Vida é o quê? Vida nesse sentido de que entregue tudo, se entregue como sacrifício. E ele fala de uma atualização que o ser humano tem. E essa postagem no blog vai se chamar Eu, Ser Humano, que é uma referência ao Eu Robô, porque faz muito sentido pra gente. Faz muito sentido, cara, essa atualização. Porque quando a gente lê o restante do versículo, que fala que pra gente não se conformar com esse século, muita gente leva para um lado que não faz muito sentido, mas que não é tão estudado e tão adaptado assim, que é o fato de que no ato da conversão o ser humano ele passa por esse não conformismo com esse século. O que significa? Não faça parte desse estilo de sociedade, não continue esse estilo de vida que você tem. Molde a sua mente aquilo que Deus tem para você. Só que esse texto é mais puxado para o lado e para o contexto de Jesus conversando sobre o nascer de novo, sobre o batismo, do que o que realmente ele diz. Porque eu acredito que esse texto fala sobre atualização e não apenas de um acontecimento. Não é sobre uma conversão, é sobre uma atualização. Até porque a época que você se converteu, que foi a época que você teve que mudar a sua vida, ela era totalmente diferente de hoje. Provavelmente não tinha Facebook,
Provavelmente você não tinha tantos conflitos, tantos problemas ideológicos, sociológicos, tudo que for lógico. Provavelmente não existia tanto conflito assim, e provavelmente você não tinha tanto com que se acomodar ou não. É claro que para algumas pessoas foi até mais difícil do que é para hoje, mas é muito mais tranquilo a gente pensar que aceitar Jesus e moldar a nossa vida com aquilo que Ele quer no passado, seja 10, 20 anos atrás, do que hoje. Hoje é muito mais difícil seguir aquilo que Ele ensina, que são aqueles pequenos detalhes que a gente fala lá no blog, nas postagens especiais lá de Jesus, né? Palavras do Mestre. São pequenos detalhes que são difíceis de aplicar hoje. Isso porque, se você pensar naquela conversa de Jesus sobre a conversão, você vai ficar preso ao momento que você se converte. E aí você pode ser levado a pensar de que isso deve acontecer de uma vez por todas. E se não acontecer de uma vez por todas, você vai para o inferno. Então, esse é o pensamento inicial, é o pensamento mais antigo sobre conversão e sobre esse não se acostume com o mundo, né, que muita gente até leva para o lado, para o extremo, né, e acha que não deve participar de nada do mundo e não deve participar da sociedade em geral. Não é isso que o texto está falando, até porque Paulo participava da sociedade, do meio que ele fazia parte lá. Então não é isso que ele está dizendo. Tem mais a ver com atualização. Porque se a gente for levar para o lado do crente, eu lembro muito da passagem da parábola de Jesus, do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele por um momento ele esteve com o pai. E ele aprendeu aquilo ali, cresceu com o pai, provavelmente. É claro que é uma história, mas ela ensina alguma coisa, né? Mas é uma história, não aconteceu de verdade. Mas se a gente for enquadrar o que provavelmente aconteceu com o filho pródigo, é isso, ele cresceu com o pai, aprendeu a viver com o pai e dentro do contexto do pai dele, porém uma hora a mente dele foi surpreendida por algo novo, que era a vontade de viver uma vida dele mesmo, ou de aproveitar o melhor daquilo ali. Então ele decidiu pegar o seu dinheiro, daquela forma que está escrito no texto, né? Ele praticamente matou o pai dele, pediu a herança, né? E foi seguir o seu próprio caminho. Ou seja, a mente dele, que deveria ter atualizado, precisou de uma atualização crítica, ela não foi atualizada e ele permaneceu seguindo por esse caminho errado. Olha os cachorros latindo. Eu não vou parar por causa disso não. E o que acontece é a mesma coisa com a gente precisa ser atualizado. Provavelmente você não vai chegar em um estado onde você possa dizer com certeza que agora você nasceu de novo. Vou deixar você pensar. Você não vai chegar ao ponto de dizer agora sim eu sou perfeito, agora eu nasci de novo. Você não vai chegar, não adianta você tentar. Não adianta você fazer como os antigos mandavam e forçar a barra para uma mentira, uma coisa que não vai acontecer com você. Então por que não vai acontecer com você? Porque isso precisa de atualizações. Quando você aceitou Jesus era de um jeito, aí a sociedade se modificou. Isso porque o próprio diabo e o próprio sistema mundo, ele se atualiza e ele se adapta. É daí que surge coisas cristãs que se parecem com o mundo. É daí que surgem coisas cristãs que na verdade têm um fundo de uma ideologia do mundo, de uma ideologia humanista, e que se você não estiver atualizado, se você não estiver renovando a sua mente, se a sua mente não estiver aberta para isso, você ou para no tempo, ou você simplesmente é levado como o filho pródigo foi levado. E que deu no que deu. Ele apanhou, sofreu bastante. Ele aproveitou o que ele queria? Sim, ele aproveitou, mas no final ele percebeu que uma atualização da mente dele era mais do que necessário. E por isso ele voltou. Então a gente tem que pensar muito nesse sentido de renovar a sua mente. Será que isso vai acontecer de uma vez só?
Isso não vai acontecer de uma vez só. Você não vai ser perfeito hoje, e nem se você se batizar amanhã. Você só vai fazer parte, não é só vai, né? Você vai fazer parte do reino de Deus, vai ser uma nova criatura, mas esse processo de renovação ele vai acontecer até Jesus voltar. E eu fico muito assustado quando vejo uma pessoa que acha que se tornou um ser perfeito, sendo que a Bíblia é muito clara e fala que isso só vai acontecer quando Jesus voltar, que é o momento, sim, nós seremos transformados. Aí sim nós seremos transformados. Até lá, todo mundo vai pecar. Até lá, todo mundo vai ser elevado. A diferença é que o Espírito Santo ele vai nos atualizando, ele vai formando você, como ele tem feito quando você faz alguma coisa errada. E o que leva a essa atualização? Pelo menos essa preocupação com a sua mente, com o que está acontecendo. Você começa a perceber qual é a vontade de Deus. Porque é através dessa atualização que você consegue ficar sensível ao que está acontecendo no mundo e ao que Deus está falando com você. Fora isso, se você não se atualizar com Deus, é claro, você perde a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e de sentir aquilo que Ele quer de você. Eu costumo muito falar que se você quer sentir a vontade de Deus e sente culpa por alguma coisa que você está fazendo, provavelmente essa é a vontade de Deus. Ele não quer que você continue e ele coloca essa culpa no ser humano, porque o ser humano, se Deus não fizer isso, ele não percebe que é culpado. Ele acha que ele está fazendo certo, que é o que o mundo faz. O mundo não acha que está errado quando muda as leis, ou quando aplica leis que parecem absurdas para a gente. Ele acha que ele está certo. E ele está certo dentro do contexto dele. Ele não tem que obedecer a Deus se Deus não chamou ele. Não é o momento dele obedecer a Deus ainda, né? Quem tem que obedecer a Deus é você que aceitou Jesus. Não o mundo. O mundo pertence àquilo ali. O mundo está entregue ao pecado. E o que ele vai fazer? Pecar. São os desconhecidos de Deus. Eles vão fazer isso mesmo. Eles estão aí para isso. Então, para conhecer a vontade de Deus, é preciso que você renove a sua mente dia após dia. E não adianta achar que tudo que vem de novo é de Deus. Porque o diabo ele tem usado estratégias novas. E ele vai se atualizando. Se você não se atualizar, você pode ter certeza, você vai ficar pela metade do caminho. E o diabo vai pisar em você. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Isso não quer dizer que você vai perder a sua salvação. Mas quer dizer que você vai passar por uns apertos aí muito grandes até perceber. O que você não precisaria. Não faz parte da sua vida passar por esses apertos. Faz parte da sua vida vencer, ganhar. Não bens materiais, pelo amor de Deus. Se você lê o meu blog, você sabe que eu sou totalmente contra isso. E eu não estou dizendo sobre bens materiais. Provavelmente, se acontecer como aconteceu na Bíblia, você nem vai ganhar tanto isso. Mas o que nós estamos dizendo é sobre sentir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, saber que você está fazendo a vontade de Deus é algo que nenhum dinheiro vai te pagar. E saber que você estava sendo enganado também. Então, se você está sendo enganado, procure atualizar. E como é que você faz isso? Oração, leitura, meditação, você parar para pensar no que está acontecendo, na forma como está acontecendo. Se existe exemplos disso na Bíblia, se isso é normal, até a gente está chegando num nível tão baixo de que a gente está aceitando coisas que nem são normais, coisas que são, assim, parece que eu estou falando para criança, mas é um monte de adulto que aceita coisas que não são nem racionais, que se você parar para pensar está tudo errado, mas estão fazendo e estão incentivando outros a fazer. Então aí fica a nossa mente, né? A gente não está se atualizando. E o diabo tá. E olha que ele mudou a estratégia bastante desde que você aceitou Jesus até agora. Se você não ficar esperto, você vai perder essa intimidade. Que se você já sentiu um dia, eu tenho certeza que faz falta para você. Assim como fez falta para mim durante o tempo em que eu fiquei distraído, que eu fui pisado, que eu fui enganado. E agora eu aproveito isso de novo, graças a Deus. Não é nenhum mérito humano,
mas é muito bom saber que isso acontece comigo de novo. É bom saber que vai acontecer com você de novo. E essa é a palavra dessa semana, atualização. Atualize a sua mente e fique esperto, porque se Deus falar e você estiver pensando mais nas coisas do mundo, mais nesse século, e você não vai entender o que Ele está falando. E uma pessoa que não faz a vontade de Deus e não sabe o que Deus está falando, ela provavelmente vai se perder pelo caminho, que é o que acontece com muita gente. E é o tema da próxima postagem lá no blog. Eu já te convido a participar do nosso blog, palabrasemchamas.blogspot.com.br, e você conhecer todo o material que tem lá. Esse é o vídeo dessa semana. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo fora do contexto, porque agora é 1h da manhã. Eu não podia dormir sem fazer. Sabe que música? Eu não podia fazer isso sem... Eu não podia dormir sem fazer isso. Eu acabei de postar no blog e eu não consegui parar de pensar nisso. Graças a Deus. E eu vou continuar pensando. E eu espero que você também pense. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero juntar o que você vai pensar com o que eu vou pensar e montar essa postagem, que é Eu, o Humano, que é uma referência ao Eu, Robô. Esse mosquitinho está ouvindo mais que você, presta atenção. E você pode participar, então manda um e-mail para mim com o que você pensou sobre isso que eu falei hoje. Manda para familia.eduardo.devair@gmail.com. Vou deixar o e-mail aqui na postagem do YouTube. E no blog você acha o meu e-mail em todos os lugares, não é difícil fazer. E vamos juntar isso tudo e montar uma postagem. Eu vou até citar o seu nome na postagem. Eu desejo a você, fique em paz, aprenda a ouvir a vontade de Deus, atualize a sua mente, pelo amor de Deus. A gente tem muito crente agarrado num tempo, preso nas coisas antigas e não se atualizaram, não sabe nem o que está acontecendo. E isso é uma vergonha, né? Porque Deus não manda você fazer isso em lugar nenhum na Bíblia. Pelo contrário. Aí a postagem, aí a mensagem de Romanos 12, renova a sua mente para você saber qual é a perfeita, a boa vontade de Deus. Percebe que esse é um fato que te leva a conhecer a boa vontade de Deus. Mas existe outro tipo de vontade de Deus, que é aquela aplicada aos ímpios, que não é tão boa assim para eles. Mas existe a vontade de Deus aplicada aos ímpios também. Eu espero que não faça parte da sua vida. Eu fico por aqui, acaba logo esse vídeo porque eu quero dormir.